pode uma vez mais dar um aplauso ao Senhor pela vida do pastor? Aleluia. Aleluia. Graça e paz, podeis assentar em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia, enquanto você vai sentando, vai pegando a sua Bíblia. Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso de número 20. Deus abençoe a vida do meu amigo pastor Alain, pastora Josi, pastor Glaucio, toda essa turma boa, os pastores aqui da Devec Unaíba, Raíla, a todos os nossos irmãos músicos aqui. Uma benção a gente poder estar aqui nesse profetizando, abrindo esse evento tão importante da nossa igreja. Agradeço a Deus aí pela vida do pastor Alain, essas palavras boas, obrigado pela honra e pelo carinho. Evangelho de Marcos, capítulo 3, verso de número 20, nós vamos ler até o verso de número 22, e depois nós vamos ler até o verso de número 27. Vamos ler do 20 ao 22 e depois o verso 27. Marcos, capítulo 3, verso de número 20, diz assim: E chegando a uma casa, a multidão novamente afluiu de tal maneira que nem podiam comer. Algumas versões, se eu não me engano, aqui que James, a casa está no verso 19. Então eu não vou ler o 19, mas é uma ideia do verso 20, só foi a divisão do texto. Verso 21. Ouvindo isso, seus parentes saíram para prendê-lo, porque diziam, ele está fora de si. E os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam, ele está possuído por Beelzebu, pelo poder dos príncipes dos demônios, e expulsa demônios. Verso 27. Mas ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, só então lhe saqueará a casa. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Deus bendito, louvamos o seu nome e te agradecemos, Pai, na beleza da sua santidade. Fale conosco nessa noite, nesse dia, nessa segunda-feira, no seu texto. Revela-nos quem tu és através da sua palavra, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Jesus estava numa missão na região norte de Israel, tinha curado o homem da mão ressequida na sinagoga, na região de Cafarnaum, permanece na região norte. Verso de número 9 diz que uma grande multidão, do capítulo 3, está atrás de Cristo, buscando chegar perto dele. Jesus expulsa demônios, verso de número 11, depois ele se afasta e vai para a montanha, verso de número 13. Depois da oração, desse momento na montanha, ele desce e ele vai fazer então a eleição daquilo que nós vamos chamar de os 12 apóstolos. Ele vai separar o grupo que vai andar com ele, até depois que ele será levado aos céus, depois da sua ressurreição. Depois disso, desse momento que Jesus separa esse grande grupo, escolhe e traz para si, Jesus desce da montanha e retorna de novo para Cafarnaum. Aí na sua Bíblia está assim no verso 20. E chegando a uma casa, uma multidão novamente afluiu de tal maneira que não podiam comer. Verso 21 diz que tinham parentes que saíram para prendê-lo. E verso 22 tinha dito que escribas haviam descido de Jerusalém, estavam lá para importunar Jesus, dizendo que ele estava possuído pelo espírito de Beelzebu. Esse texto é maravilhoso, porque tudo muda a partir de uma palavrinha que está aí. E chegando a uma casa, pela primeira vez Jesus vai ter um momento de intimidade com os 12. Pela primeira vez Jesus vai se revelar a eles e vai dizer assim, ó, eu escolhi vocês para uma grande obra. Então Jesus está dentro de uma casa, provavelmente é a casa do capítulo 2, no verso 1, que você aprendeu, do paralítico que desce no telhado. Basicamente o que Marcos está dizendo é essa casa, é a mesma casa, é a casa de Pedro. Então Jesus está com os 12, pastor Alain aqui dentro. Tem uma mesa, e eu estou falando uma mesa. Os 12, uma porta, do lado de fora da sua Bíblia aí, verso 20, uma multidão. Multidão não sei de quantos, muita gente, centenas, 200, 300 pessoas, eu não posso dimensionar, mas é uma multidão. Então aqui do lado de fora tem uma multidão que aflui para ali, buscando a mesma coisa que eles tinham conseguido lá no verso de número 11, melhor, lá no verso de número 9, apertando Cristo para receber algo dele.
Eles queriam tirar de Cristo algo que ele tinha, porque ele tinha o poder de curar. Aí no verso 21, diz que somado à multidão, tinha os parentes. Algumas Bíblias diz assim, amigos. Amigos e parentes aí é a mesma coisa, são os achegados. São primos, vizinhos, pessoas que conheciam Jesus. Não é mãe e pai, melhor, não é mãe nem seus irmãos. Eles vão aparecer na sua Bíblia, verso 33, que aparece a mãe e os irmãos de Jesus Cristo. No verso de número 22, no verso de número 21, são parentes, primos, gente distante, vizinho, gente que conhece Cristo. Então a multidão soma-se os parentes, que estão lá também, porque querem prender a Cristo. Verso de número 22, igreja, e os escribas. Então, pensa comigo, tem uma casa, que do lado de dentro, numa mesa, está Jesus com os discípulos, uma porta, do lado de fora, multidão, parentes e escribas. Aí você tem que perguntar o texto, quando eu leio em casa eu pergunto, eu fico assim, mas peraí, esse povo todo está do lado de fora, não conseguiu entrar por causa de uma porta de madeira? Poxa, porque uma porta de madeira, eu falei, quero comprar, que porta é essa? Porque, nossa, mano, uma porta para segurar uma multidão, parente batendo na porta, chamando Jesus de louco, os escribas chamando ele de endemoniado, que porta de madeira é essa, pastor Isaac? Eu quero comprar uma porta dessa. Mas aí no verso 27, na sua Bíblia, olha aí, capítulo 3, verso 27, diz assim, mas ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, só então lhe saqueará a casa. O que Marcos está dizendo? O que Jesus está dizendo? Sabe por que eles não entram aqui? Porque eu estou na porta, eu sou o valente. Aí eu te faço uma pergunta, quem é o valente que está na tua porta? Quem é aquele que está na porta da tua vida que impede aquilo que está lá fora de entrar e destruir ela? Do texto aqui a gente vê 3 tipos de coisa: multidão, parentes e os escribas. As multidões são os problemas da vida que nos perseguem. Olha na sua Bíblia aí, por gentileza. Verso de número 9, pastor Alain, diz que, verso 8, diz que uma grande multidão foi até ele porque soube o que ele fazia. Olha o verso 8 do capítulo 3. Verso 9, por causa da multidão que o apertava. Verso de número 20, uma multidão afluiu. Para onde Jesus ia, a multidão ia atrás. Impressionante, para onde Jesus ia, a multidão ia. O que é a multidão para mim e para você? São os problemas da vida. Só aquilo que está lá fora e nos persegue. E dependendo da porta, e dependendo do valente que está na porta, ele consegue entrar. E às vezes o problema entra e faz, uma turba na nossa cabeça terrível. Dependendo do dia do trânsito, você entra dentro de casa e o valente não está na porta, o problema do trânsito entra para a mesa do jantar. Entra para o momento de intimidade da família. Às vezes o problema da vida lá fora nos atrapalha e nos tira a paz. Não tem como eu não ler isso aqui e não lembrar de um testemunho que um amigo me contou. Ele me contou uma coisa, Graciele conhece a história muito bem. Eu acho muito interessante quando a gente não percebe e não põe Cristo como valente na nossa vida. Sexta-feira ele saiu do trabalho, pastora Josi foi para casa. Chegando em casa, assistindo filme e uma boa, conversando com a sua esposa. Daqui a pouco chegou a mensagem da menina do RH. A segunda-feira, assim que você chegar, vai no RH. Isso foi sexta-feira que ele recebeu a mensagem. Irmão, você imagina como é que não ficou o vaso quando recebeu a mensagem dizendo que segunda-feira era para ir passar no RH. Acabou a sexta-feira dele. Ele não conseguiu mais ver o filme. Ele não jantou direito. Ele não dormiu direito. Sábado ele acordou de manhã cedo pensando na menina do RH. O que aconteceu? Sábado a empresa está fechada. Irmão, sábado ele passou, ele falou, Ronald, eu passei um sábado horroroso. Eu não consegui brincar com os meus filhos, eu não consegui ver um filme, eu não consegui comer direito, eu não dormi direito. Eu fiquei colheira só pensando em segunda-feira. Domingo na igreja, ele estava escalado, ele é pregador, ele foi pregar domingo de manhã, só pensando na menina. Meu Deus do céu, o negócio do RH, de tarde, de domingo, não conseguiu ver o jogo. O menino dele gosta de ver jogo e não conseguiu se concentrar. Meu Deus, segunda-feira, o que ela quer comigo? A menina do RH. Domingo, ele não conseguiu, à noite não conseguiu comer e dormiu mal. Segunda-feira, ele falou que nunca tinha pego o BRT vazio. Foi a primeira vez.
Ele 4 horas da manhã já estava de pé pensando na menina. Ele ficou 3 dias pensando nela. Rapaz, o que é que essa garota quer? Entrou no BRT, foi para o trabalho. Chegou, não tinha ninguém no trabalho, tomou café. A garota também, só para provocar ele, chegou 11h30 da manhã, porque tinha médico. Ele ficou desesperado. Chegou a menina do RH. Então o que você queria? Não sabe o que foi? A gente foi fazer o seu pagamento, fizemos um cálculo errado. Tinha que ter te dado mais um adicional. Ele, peraí. Você mandou uma mensagem sexta-feira, 8 horas da noite, que eu tinha que ganhar mais. E não é porque eu estava esperando a resposta do contador. Ou seja, o final de semana dele foi um inferno. Porque ele ficou pensando na garota segunda-feira de algo que ele não estava vivendo. Sabe por quê? Porque o valente da porta dele não era Cristo, o valente da porta dele era o trabalho. E quando o valente da tua porta é dinheiro, é saúde, é trabalho, quem sustenta é saúde, trabalho e dinheiro. Mas quando o valente é Cristo, não pode ter dinheiro, Ele é o Deus da providência. Se tiver doença, Ele é o Deus da cura. E se tiver problema, Ele é o Deus que resolve. Aleluia! Não permita que aquilo que não aconteceu em 2025 venha tirar a tua paz em 2026. Rebadarassúria. Não fique pensando, mas por que deu errado? Por que quebrou? Por que não funcionou? Por que eu fui embora? Por que eu fiquei doente? Assim diz o Senhor, o que não aconteceu, não aconteceu. Mas o que vai acontecer, vai acontecer. Quem é o valente da tua porta? Quem é aquele que está na tua porta? O texto diz aí, pastor Alain, que enquanto a multidão afluía, verso de número 20, dá uma olhada na sua Bíblia, de tal maneira que não podiam nem comer. Quem? Jesus e os discípulos, pastor Glaucio. Jesus e os discípulos. Jesus queria um momento de intimidade. Como o pastor Alain falou de Bíblia, se você virar sua folha de maneira bem rápida, assim, ó, dá uma olhadinha assim, ó. Marcos capítulo 1, verso de número 2. Marcos 1, 2. Marcos 1, 2 começa com um caminho. Marcos 16, 14 termina com casa. No Evangelho de Marcos tem um negócio chamado casa e caminho. Quem está no caminho tem parte da revelação, mas quem está na casa tem toda a revelação. Olha que coisa interessante. Se você abrir comigo em Marcos capítulo de número 9, dá uma olhada, é rapidinho. Marcos capítulo de número 9. Marcos 9. No verso de número 28, Marcos 9, 28, diz assim, ó. Quando entrou na casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não podemos expulsá-lo? O pastor Silas até falou isso no domingo pela manhã. Respondeu-lhe, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Jesus não disse isso em público. Jesus disse isso dentro da casa, na intimidade. No Evangelho de Marcos é assim, quem está no caminho tem meia palavra, quem está na casa tem a palavra toda. Aleluia! Marcos aqui, por isso que o texto de Marcos 1, 2, diz aí na sua Bíblia que começa com caminho. E Marcos 16, 14 termina na casa. O que Marcos está dizendo? Quem começa no caminho e encontrou Jesus está na casa. Por isso que você e eu estamos na casa. Mas se você e eu não pormos o valente, Jesus na porta, tudo que não aconteceu em 2025 vai tentar entrar e vai tentar tirar a tua paz em 2026. E a gente começa a fazer planos. E se eu tentasse melhor? E se eu não tivesse gasto aquele dinheiro? E se eu não tivesse dito aquilo? E se fulano tivesse me dado aquela oportunidade? E se eu tivesse ido lá? E os fantasmas do passado começam a trazer e entrar pela sua porta e você não tem mais controle. Jesus aqui mostra para mim e para você. No verso 27, quando ele diz assim, ó, ninguém pode entrar na casa do valente, o que Jesus está dizendo é o seguinte, eu sou o valente. Verso 27, Jesus está falando dele. Ele está dizendo assim, ó, essa multidão não entra aqui, porque eu sou o que impede eles de entrar. O que impede aquilo de entrar lá fora, que está lá fora, dentro da sua vida, é o valente chamado Cristo. Então quero te dizer uma coisa, deixa o valente Cristo tomar conta da porta da tua vida. Não viva uma vida olhando para trás, dizendo, o que deu errado? Por que não aconteceu? Será que eu não tinha fé? Não, filho, ponha o valente Cristo na tua porta, aleluia. Porque quando Ele está na nossa porta, a gente tem intimidade, a gente tem acesso.
a gente tem graça, a gente tem poder, a gente tem presença, aleluia. Porque só Ele pode de fato ficar na nossa porta. Porque senão as multidões dos problemas, das lutas da vida, das situações, adentram dentro da nossa vida, da nossa casa e tiram a nossa paz. Meu irmão, se Ele não for o valente da sua e da minha vida, jantar na mesa, pastora Josi, seria mais ou menos o que acontece em muitas vidas, em muitas casas. As pessoas só falam de problemas. Pastor, eu não posso falar de um problema na mesa? Pode, mas ele não pode ser o primário, ele tem que ser o secundário. O primário na sua mesa é o que Cristo tem feito, é o milagre que Ele tem feito, aleluia. Os livramentos que Ele tem feito, a graça que Ele tem derramado, aleluia. Remanda a súria. Jesus está dizendo aqui para mim e para você em Marcos o seguinte: as multidões estão lá fora, eu estou aqui dentro. O importante não é o que acontece lá fora, o importante é o que está acontecendo aqui dentro, aleluia. Jesus aqui na porta dizendo para os discípulos, eles não podem entrar porque eu sou mais valente. Eles não podem entrar e romper a minha comunhão com vocês, eu sou mais valente. Por isso que o texto diz que aflui de tal maneira que nem podiam comer. Porque é isso que os problemas fazem com a gente, pastor Alain. Tiram a nossa paz, meu amigo. Trazem tristeza ao nosso coração. Tiram o nosso apetite. Às vezes eles adentram, tomam o lugar da nossa mente, que a gente não consegue pensar em outra coisa. Sequestram o nosso espírito. Tiram a nossa paz na hora de dormir. Tiram a nossa paz na hora de comer. Tiram a nossa paz na igreja, porque a nossa porta está aberta. E daqui a pouco você está sentado. Meu Deus, o contrato. Meu Deus, a fatura. Meu Deus, aquele problema. Meu Deus, daqui a pouco vou ter que resolver. Mas eu vim aqui profetizar na sua vida. A sua porta poderia estar aberta em 2025, mas em 2026 o valente vai ficar na porta e ele vai controlar ela. Aleluia. Remandará fúria. Porque se ele não tiver, você não tem paz, filho. Você não consegue ler evangelho. Uma das perguntas que eu mais recebo, pastor Alain, Graciele de vez em quando ouve lá as perguntas: pastor, como é que faz para concentrar para ler Bíblia? Todo mundo me pergunta isso. Como é que o senhor consegue ler o mesmo capítulo 40 vezes na mesma coisa e começa a encontrar um monte de coisa? Eu falei, não é encontrar, é iluminar. A gente tem que ler. Eu tinha um professor de hermenêutica que falava assim, eu falava assim para ele, eu tenho que ler essa Bíblia até quando? Ele até caiu o olho. Ele, meu filho, lê o capítulo até cair o olho. Quando o olho cair, você põe de novo no lugar e continua lendo. O que ele está falando? Para a gente prestar atenção. Mas às vezes, a gente fica tão desconcentrado, a nossa cabeça fica com tantas coisas, fica cercada de tantas coisas. Eu fico imaginando Jesus aqui, pastora, ensinando os discípulos, e a multidão, e os discípulos olhando. Jesus, fica tranquilo, eu estou aqui na porta, aleluia. Eles não podem entrar, aleluia. Jesus manda dizer para você, fica tranquilo, eles não vão entrar e não vão saquear a tua vida não, porque eu estou na porta, aleluia. Deixa eles baterem à vontade, deixa os problemas baterem à vontade na tua porta. Deixa as coisas murrarem à tua porta, porque o valente chamado Jesus Cristo assume a porta da tua vida, aleluia. Eu acho interessante que não são só os problemas da vida. Às vezes também, verso 21 na sua Bíblia, e ouvindo isso, seus parentes saíram para prendê-lo, porque diziam, ele está fora de si. Quem são os parentes? Os amigos próximos. Repara no texto aí, fora de si. Fora de si é maluco, doido, quebrado, pirado, desculpe o termo mais simples. Fora de si é o seguinte, ele não está com as suas faculdades mentais equilibradas. Os parentes e amigos, pastor Isaac, estão dizendo, batendo na porta junto com a multidão. Olha que interessante, a multidão quer milagre, os parentes estão dizendo que ele está fora de si. Quem são os parentes? Os parentes e amigos são aqueles que nos cercam e não nos entendem. Por que você está segunda-feira na igreja se você já veio ontem? Eles não entendem. Por que você vai vir amanhã porque você já veio hoje? Eles não entendem o que você vai fazer aqui quarta-feira se você já veio domingo. Eles não entendem o que você vai fazer aqui quinta-feira se você já veio segunda. Os parentes e aqueles mais achegados são aqueles que dizem para mim e para você, dizendo, isso é loucura, isso não vai dar certo. Esse negócio de milagre, isso não existe. Os parentes e amigos são aqueles que estão do nosso lado dizendo para mim e para você, nossa, eu te considerava uma pessoa tão inteligente e você está na igreja.
Você é cristão? Você acredita na Bíblia? E são aquelas pessoas que querem entrar e dizer para nós que Cristo não tem poder para fazer aquilo que Ele pode fazer. Aleluia! Eles não têm fé para crer da forma como você e eu cremos. Então eles querem fazer, pastor Alain, a gente crê que Cristo não pode fazer. Olha o texto, diziam, Ele está fora de si, diziam. Ou seja, a voz deles ecoava para dentro da casa. Jesus falando com Pedro, Jesus falando com João, Jesus falando com Tiago, Jesus falando com seus discípulos e dizendo, olha, a gente vai fazer, eu fiz, eu sou o Cristo, eu sou o Filho do Deus vivo. E alguém gritando lá fora, Ele está fora de si. Imagina, Ele está doido. E Jesus ensinando. Eu quero te dizer uma coisa, você vai ouvir a voz do mundo ou a voz da promessa? Você vai ouvir a voz do mundo ou a voz da promessa? Porque a voz do mundo diz assim, é impossível, não tem como, não vai ter jeito, não tem como, você não tem recurso, você não tem idade, você não tem força, você não tem conexão, você não sabe chegar lá, mas a promessa diz, eu vou fazer, 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 deixa eu melhorar, eu sou o Deus que faço, eu velo pela minha palavra, eu prometi e cumpro, creia na minha palavra. Remandará-súria. Em quem você quer crer? Naqueles que estão lá fora, porque eles são os nossos achegados, pastor Alain. Eles agem pela lógica, sentam na nossa mesa e comem, e falam assim, esse negócio de igreja não dá certo, esse negócio de cantar não dá certo, esse negócio de pregar é loucura. Deixa eu te contar uma coisa assim, bem pequenininha. A lição que eu produzi agora foi uma profecia que eu recebi em 2016 e 2017. 2016 foi o pastor Camilo Figueiredo. Ronald, você vai escrever uma lição e um livro para uma editora. 2016, tem 10 anos. 2017, o pastor Ezequiel Fernandes, Brusque, lá em casa. Ronald, o primeiro livro que você vai escrever vai ser para uma editora. O seu primeiro livro do seu ministério vai sair por uma editora. E vai sair um livro e uma revista, 2017, 9 anos. Então eu demorei, como se cumpriu o ano passado, o livro saiu ano passado, são 9. Então da profecia até o cumprimento, foram 9 anos. E todo mundo dizendo para mim, Ronald, você é pregador, teólogo, você tem que lançar um livro. E eu lembrava da profecia, o seu primeiro vai ser para uma editora. Não porque todo mundo tem livro, mas minha mãe sempre falou para mim que eu não sou todo mundo. Então comecei a acreditar nela. Porque dentro do meu computador, a Deus a glória, deve ter uns 3 livros prontos. Tem um lá que está prontinho. Era só ligar para alguém, ligar para um amigo, mandar para uma gráfica e imprimir. Mas eu tinha uma promessa. Rebanjorá, Súria. E todo mundo dizia, você não tem contato, você não conhece ninguém, você vai lançar por qual editora? Como é que você vai fazer? Aí hoje, quando eu seguro o livro e a revista, eu posso falar, a promessa é real, é concreta. Eu quero te dizer uma coisa, eu não sei o que estão falando para você, dizendo que é loucura, que é impossível, você não tem condições. Mas eu vim aqui dizer para você, há um valente na tua porta chamado Jesus Cristo. E Ele manda dizer para você, não ouça a voz de quem está lá fora, ouça a voz do valente que está dentro da casa junto com você. Aleluia! Creia! Só que a gente quer a coisa muito rápida. Eu demorei 9 anos, meu filho. Tem gente que quer receber a promessa ontem e já quer amanhã. Não, filho. Com Deus não é Wi-Fi nem iFood, é sarça. Demora a pegar fogo, demora. Você já fez churrasco? Eu vejo lá o pastor Alain fazer churrasco. Não, ele bota ventilador, ele tem mais tecnologia. Mas a galera antiga é assim. As pessoas querem velocidade. Jesus está dizendo para você, filho, eu fiz a promessa. Eu velo. Você sabe o que significa a palavra velar? A ideia do Antigo Testamento. Eu velo por cumprir a minha palavra. Você sabe o que significa? Sabe o que significa isso na essência do hebraico? É lindo.
Eu velo significa eu fico acordado para ela cumprir. Cara, isso é maravilhoso. Ele está dizendo a Jeremias: Jeremias, você está dormindo, eu estou acordado. Você dorme, mas eu estou acordado para ver a minha palavra cumprir. Então eu quero te dizer, enquanto você dorme, Ele trabalha. 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 Porque Ele vela por cumprir a sua palavra. Isso que é o texto. Isso que o texto está dizendo para nós. Se Jesus aqui, em outras palavras, Ele poderia falar para os discípulos: ei, vocês querem ficar com eles, que estão lá fora, dizendo que eu estou louco? Ou vocês querem acreditar em mim, que eu sou o Filho de Deus? Às vezes, a nossa lógica vai fazer uma leitura. E a promessa, pastor Gal, a promessa sempre supera a lógica. Porque na lógica, você faz o cálculo em cima de recurso, saúde, sabe? Saúde, Raíla, tempo, grana, contato. Quando eu vi essa palavra pela primeira vez do pastor Camilo, foi lá em Vila Ponto Chique, Graciele estava comigo. Depois lá em São Gonçalo, meu amigo pastor Ezequiel, olha, eu vejo uma revista, uma lição, eu falava assim: como? Por onde que eu vou escrever isso, cara? Falei, como é que vai acontecer isso? A ficha só caiu ano passado. Quando o pastor Silas no estacionamento: meu filho, ó, a editora vai te ligar para você escrever um negócio para mim. Eu não sabia o que era. Depois que eu vim saber o que era. Quando caiu na minha mão, eu liguei para o pastor Ezequiel. O pastor Ezequiel chorava. Ronald, isso é muito... Ou seja, 8, 9 anos atrás. Porque ainda que você e eu esquecemos, oh, aleluia, venhamos a esquecer, mas Deus não se esquece daquilo que Ele prometeu para mim e para você. Então vai ter pessoas de todas as formas, dizendo que você está fora de si, que isso é doideira. Esse negócio de voto é coisa da sua cabeça. Esse negócio de dizimar é coisa da sua cabeça. Que esse negócio de orar no monte é coisa da sua cabeça. Que isso é loucura, que isso é palhaçada. Mas eu quero te dizer que eles estão lá fora no caminho, mas você e eu estamos dentro da casa com Jesus Cristo, nosso valente. Aleluia, você pode aplaudir Jesus essa noite? Amante. Verso de número 22. E os escribas que haviam descido de Jerusalém, ele está possuído por Beelzebu, pelo poder dos príncipes dos demônios. Antes de eu entrar aqui nessa, lembrei do testemunho do meu amigo André, do carro. Pô, do André foi sensacional, cara. Eu tenho um amigo que é pregador, filho de um pastor aqui ele é de uma igreja aqui num lugar muito tranquilo, na Itararé ali, Complexo do Alemão. Muito tranquilo ali, muito tranquilo. O mar malandro ali, faz unha para fora e vende Avon. Ali é um ambiente muito de paz, pastor. Eu vou lá muito pregar lá. Tem segurança 24 horas, entendeu? É muito tranquilo. Meu amigo, ele estava querendo trocar de carro. E ele é um cara mais doido, ele é pentecostal. Aquele raiz, né? Ele é doido mesmo, forte na fé. E ele queria comprar um carro, ele com um Popular 1000. Ele falou, pô, eu queria... Ronald, meu sonho é o Yaris. Eu falei, todos nós temos esse sonho. Falei, o meu também, filho. Aí ele, pô, eu vou lá na concessionária na Barra fazer o test drive. Eu falei, tá com fé, varão. Eu tiro muita onda com ele. Eu falei, varão, você tá com fé. Rapaz, ele pegou e foi. Foi lá, chegou lá na Barra, fez o test drive, escolheu o carro, falou para Deus o carro que ele queria. Ele falou a cor, o ano e o jeito. E passou. Foi pregar no interior de São Paulo, 2019. Profetizou na vida de um homem, deu uma palavra profética tremenda na vida dele. Deus usou ele, usa ele a beça. Ele deu uma palavra profética na vida desse rapaz, voltou para o Rio, 2019. Quando foi ano passado, 2025, fui na igreja do André, está o Yaris estacionado. Eu falei, eu sou amigo dele, eu falei, mano, me bota nesse esquema. Cara, ele ria demais. Ele, rapaz, deixa eu te contar. Ronald, entra dentro do carro. Entrei dentro do carro. Aí ele contou, rapaz, você lembra quando eu fui no interior de São Paulo? Eu falei, lembro. Falei, mas tem quanto tempo? Não, foi em 2019. Cara, deixa eu te contar. Eu profetizei na vida de um rapaz lá. E falei que Deus ia dar uma ideia a ele, que ia revolucionar
a vida financeira dele. Ronald, eu esqueci. Você esquece. Quando foi agora, eu de manhã fui mexer no celular, caiu um Pix de 100 mil. Aí eu liguei para minha esposa, que trabalha no banco. Aí liguei para minha esposa, que trabalha. Falei, meu amor, recebi um Pix de 100 mil. Aí ela, é golpe, é golpe. Não, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Aí achou o cara que mandou. O cara foi e ligou para o André. André, tudo bem? Você lembra de mim, André? Eu não lembro, não. Ele, rapaz, então, você me deu uma profecia em 2019. Deus me deu uma ideia. E com essa ideia eu revolucionei o mercado. Eu vendi essa ideia para uma empresa alemã. O dinheiro que eu estou ganhando, eu nunca ganhei em toda a minha vida. Quando foi agora, esses dias, eu estava mexendo no computador, apareceu a propaganda de um Yaris. E Deus falou comigo, lembra do meu servo? Ele quer esse carro, manda o dinheiro para ele desse valor. Rapaz. Aí ele me contou. Falei, e aí, André? Ele, pô, Ronald, saí daqui do complexo, fui lá na Barra, quero comprar isso aqui, ó. Como é que você vai pagar? No Pix. Eu quero esse aqui. Eu comecei a chorar, a gente se abraçou num carro. Pastor, mas como é que foi isso? Filho, porque quando você decide que o valente é Cristo na tua porta, você não acredita nada do que a rua diz, você só acredita aquilo que o altar fala. Aleluia! Remande, orar, súria. Porque o que a rua vai falar para você, isso é doideira. Isso não vai acontecer. Mas assim diz o Senhor, eu velo por cumprir a minha palavra. Eu velo por cumprir a minha palavra. Ele vela por cumprir a palavra dele. Em quem você vai acreditar? No governo? No homem? Na economia humana? Há um Deus que promete e sustenta tudo aquilo que promete e cumpre a sua palavra de acordo com aquilo que prometeu. Não tem tempo, não tem calendário, não tem recurso, não tem saúde que vai impedir de Deus realizar aquilo que Ele vai realizar. E ponto final. Remande, orar, súria. Cadê meu amigo tecladista que me dá ajuda aqui? Aleluia. Essas coisas quando acontecem perto de mim, pastor Alain, minha alma pega fogo. Rapaz, eu chorava dentro do carro. Parecia que era meu. Porque eu falava assim, rapaz, Deus é sensacional. O negócio falado em 2019 é uma profecia assim, não é ao vento. Com Deus não tem nada de ao vento. E catou, ele, fica tranquilo. Rapaz, o cara viu a propaganda do carro. Manda oferta para o meu filho. Rapaz, você está de brincadeira. Aí a lógica diz assim, é impossível. Aí Deus fala, mas eu ressuscitei ao terceiro dia. Eu ressuscitei. Quem é o valente da sua casa? Quem é o valente que está na sua porta? É a sua lógica? É a sua força? É o seu recurso? É a sua vizinhança? É os seus contatos? Quem é o valente? Jesus está ali com os discípulos prenda o que está fora de si. Jesus vão arrombar a porta, não vão. Porque para entrar aqui tem que ser mais valente que eu. Aleluia. Eles não têm autoridade para fazer isso. E os escribas e fariseus são os demônios. São os agentes satânicos que ficam do lado de fora, querendo entrar para dentro da nossa vida e destruir ela. Graciela tem uma frase muito boa, eu falei até para o pastor Alain. Ela fala assim, Ronald, o diabo não quer roubar nada, ele só quer destruir seu futuro. O diabo só quer destruir seu futuro. Ele só quer destruir seu futuro. Ele não quer nem roubar o seu talento. Ele não deixa o seu talento aí. Eu só quero pegar isso que você tem e destruir o teu futuro e acabar com o teu talento. Ele é assim, especialista. Assim como eu falei aqui, desse amigo que Deus abençoou, eu tenho dois, que também infelizmente. Os dois eram de liderança de igreja, amigos próximos. Falei com ele ontem, família bonita, advogado, sobrinho do pastor presidente,
cotado para assumir, um cara inteligente, pastor Alain, próspero, família linda, um garoto que nasceu de um milagre, um rapaz fantástico, tudo de bom na mão, toda a comunidade, toda a igreja, mais de 60 congregações, todo mundo, ele vai assumir, ele é o líder, ele é o futuro, e papapá, pé, e não sei o que, rapaz bom. Rapaz, o diabo colocou uma mulher do trabalho dele. Foi só um dia, mano. Um dia. Tentou mascarar, tentou esconder, mas tem um problema com Deus. Deus é vivo. Com Deus vivo não dá para brincar. Deus vivo viu, ele não falou nada, mas usou um profeta da igreja. E falou para ele confessar, ele não quis. O que aconteceu? Veio a público. O que aconteceu com ele, pastor? Perdeu todas as lideranças. A esposa saiu de casa, perdeu o menino, perdeu o trabalho, teve que morar na casa da mãe, porque ele agora, a esposa está morando na casa dele. Eu atendo ele, ele me ligou ontem, conversei com ele, bati papo, chorou pra caramba. Primeiro Natal e Ano Novo longe da família. A mulher não quer mais, quer divórcio. Ronald, o que eu faço? Filho, você tirou o valente chamado Jesus da porta. Confiou no teu canudo, confiou na tua força. O único que ele não consegue derrubar é Jesus, porque ele é o mais valente. Tem gente que bate no peito, não, eu que sou o protetor da minha casa. Coisa nenhuma, quem protege a sua casa é Jeová. Não, se eu morrer, a minha família passa fome, filhão. O Deus que eu conheço, ele fez pão chover no deserto durante 40 anos. Quero ver você fazer. O meu amigo trabalha com sapato aqui, ó. Pergunta para ele se faz sapato crescer com o pé. Os judeus, o sapato crescia com o pé. Você faz sapato crescer com o pé? Vocês não tem como. Mas o melhor sapateiro tem, ó. Pergunta para o pastor Isaac se ele consegue fazer roupa que não rasga no deserto. 40 anos, a mesma roupa não rasgava. Como? Porque quando Deus põe a mão, não tem traça, não tem ferrugem, não tem ladrão, não tem bandido, não tem economia, não tem Satanás que possa destruir. Quando Deus bota a mão e fala assim, é meu. Quem é o valente da sua casa? Quem é o valente da sua casa? Fica de pé em nome de Jesus. Que presença boa, rapaz. Quem é o valente da sua casa? Quem é o valente da sua casa, meu irmão? Ouvir testemunhos assim, pastor Gal, me enche de fé. Eu falei de 2 amigos, porque tem outro também. Rapaz, cara. Esse então, eu falava para ele, ó, você que vai assumir a igreja. Rapaz, um cara com uma voz, Raíla, um cara com uma voz de cantar maravilhosa. Crente, rapaz. Uma mulher na academia. Você olha para ele hoje, irreconhecível, todo tatuado, longe da igreja, bebendo, na esbórnia. A família largou ele largou a família, melhor dizendo. Família linda, 2 filhos, esposa maravilhosa, fantástica, amiga de Graciele. Aí eu tive esses dias com um tio dele, que era o líder da igreja. E fulano, ele, pô, ele está irreconhecível, xingando, bebendo. Porque às vezes a gente consegue, não é só uma vez, eu tenho força. Aí brinca com o pecado, não é só uma pornografia, a hora que eu quiser parar, eu paro. Não vai, filho. O único mais valente é Jesus Cristo. Você não tem força, varão. Brinca com o pecado, não é só uma corrupção, é só um mistério aqui. Não deixa eu andar no desregulado aqui sem placa, eu dou um dinheiro PM. Isso, brinca com a serpente. Serpente adora brincar com comida. Primeiro ela brinca, depois ela enrola, depois ela come. Isso é serpente. Mas hoje Jesus manda dizer para você, deixa o seu valente da sua vida. Remate, deixa aí o seu valente da sua vida. Deixa eu parar na tua porta e dizer, doença vai entrar? Não vai não, fora. Corrupção vai entrar? Fora. Você quer entrar para acabar com a paz da família? Fora. Não, eu vim aqui fazer fofoca? Fora. Eu vim olhar? Fora. Eu vim ter olho grande? Fora. Eu vim derrubar? Fora.
Jesus como valente só entra quem Ele quer. Aleluia. Jesus como valente, Ele é o valente da sua vida. Ele é o valente da sua porta. Ele é o valente de você. Antes de eu devolver o microfone aqui ao meu amigo, eu queria fazer 2 convites. Para você que está afastado dos caminhos do Senhor, ou para você que não tem Jesus Cristo nessa noite. Para você que deseja hoje entregar a sua vida a Cristo. Para você que deseja retornar aos caminhos do Senhor. Para você hoje que deseja, sabe, fazer parte dessa família. Queria chamar a Raíla aqui para cantar. Canta aqui lá, um louvor pequeno mesmo, um pedacinho. Eu quero convidar você hoje, nessa noite, que está afastado dos caminhos do Senhor, ou você que não tem Jesus Cristo, a você entregar a sua vida a Cristo, e fazer Cristo ser o valente da sua vida, e fazer Cristo tomar conta da tua porta, da tua vida, para que nenhum mal te suceda, para que nem praga alguma chega na tua tenda. Aonde está você nessa noite que deseja entregar a sua vida a Cristo? Aonde está você essa noite que deseja retornar aos caminhos do Senhor? Enquanto a Raíla estiver adorando, você sai do seu lugar e vem aqui à frente. Vem aqui e fala assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja o valente da minha vida. Aonde está você nessa noite? Que deseja entregar a sua vida a Cristo, que deseja retornar aos caminhos do Senhor. E a igreja, em oração comigo. Ora comigo, igreja. Ora comigo, porque eu creio que Deus hoje pode salvar e transformar vidas aqui essa noite. Aonde está você essa noite? Que deseja entregar a sua vida a Cristo ou retornar aos caminhos do Senhor. Alguém entre nós essa noite que deseja dar esse passo de fé? Não.